Estive convosco durante todo o bear market, estive convosco nas más notícias, estive convosco nas boas notícias, estive convosco quando o mercado estava a subir. Há momentos que efetivamente temos que mudar um pouco a forma como encaramos o mercado e este episódio acho que é essencial para tu perceberes e até se calhar mostrares a outras pessoas que estão a pensar em comprar Bitcoin hoje que provavelmente se calhar é melhor esperar um bocadinho. Mais uma vez, isto não é aconselhamento financeiro, eu não sou especialista na área da economia, sou apenas um curioso, mas eu vou-te mostrar dados que podem de facto comprovar aquilo que eu estou a dizer. Vamos ver até ao final que vai mesmo valer a pena, mas tens mesmo que ver até ao final. Vamos a isso. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Cripto, sexta-feira, antes do fim de semana, antes de descansarmos um bocadinho, e vou pegar exatamente por aquilo que disse na intro. Isto não é aconselhamento financeiro. Por favor mesmo, encarem isto como um programa educativo, de entretenimento, informativo, e não como aconselhamento financeiro. Sejam responsáveis pelas vossas tomadas de decisão e não se escondam por trás de um qualquer youtuber ou qualquer influencer que vos diz a coisa. Já fiz coisas muito boas no mercado das criptomoedas, já fiz também grandes disparates e quer as coisas boas, quer as coisas más, eu digo sempre que a culpa é só exclusivamente minha, porque sou eu responsável por comprar ou vender os meus ativos. Portanto, isto é mesmo muito importante, assumirmos as nossas coisinhas. Ou seja, sermos homens e mulheres com H grande ou com M grande. Vamos a isso, pessoal. Vou fazer um resumo das principais notícias e depois vamos mergulhar nos gráficos profundamente, porque acho que vocês vão achar muito interessante aquilo que vos tenho aqui nos gráficos. Bem, porque é que o mercado está a cair? Pronto, neste momento nós temos que comprar um alvo, certo? E pôr a fotografia da Grayscale. E começámos a mandar lá os dardos. Neste momento, o grande responsável pela queda do mercado está efetivamente da parte da Grayscale. Portanto, eles mais uma vez estão a enviar Bitcoin para a Coinbase e, como vocês sabem, a Coinbase é a custódia, é a plataforma custódia e que está a vender essas Bitcoins. Portanto, há aqui dados que apontam para que no dia de ontem foram enviados 400 milhões em Bitcoin e nós podemos ver aqui por este Arkham, esta plataforma. Reparem bem o outflow aqui da Grayscale. Na última hora, ok, isto são o quê? 3h48, portanto às 2 e tal da tarde, reparem bem a quantidade de BTC que foi enviada para ser vendida. E é por causa disso que os mercados, meus amigos, estão de facto a cair. O inflow, como vocês podem ver, é muito reduzido. E significa que há um peso muito grande por parte da Grayscale e eles ainda têm muita BTC. Tal como eu vos tinha dito ontem, não acredito que vão despejar toda a Bitcoin. Seguramente que vai haver um momento em que eles vão parar de o fazer, porque também o lucro efetivamente é menor, mas está a existir este equilíbrio entre compra de ETFs que não correspondem à Grayscale, mas venda acima de tudo destes ETFs por parte da Grayscale, porque eles de facto têm uma taxa também muito elevada e pode levar a uma venda de Bitcoin, ok? SEC adia decisão sobre o ETF de Ethereum em spot da Fidelity para março, portanto não surpreende de todo, ninguém estava à espera de ter um ETF de Ethereum aprovado hoje, esta semana, portanto toda a gente está a apontar para para maio e mesmo assim não há essa garantia. Porquê? Porque há uma das instituições que tem o prazo limite para maio e não é BlackRock, é posteriormente nos meses seguintes. Mas eu acho que vai ser, se for aprovado, vamos ter aquela decisão aprovada ou rejeição. Eu acho que vai ser aprovado porque não há motivo nenhum para não ser aprovado, porque a SEC, recordemos que a SEC já aprovou um ETF de Ethereum em futuros. Foi exatamente a mesma coisa com o Bitcoin e foi a partir daí que a Grayscale pegou e foi esse o argumento que o juiz deu para justificar que a SEC tinha que aprovar um ETF em spot, porque a variação do preço entre futuros e spot é semelhante, não há diferença. Portanto, este ETF, na minha opinião, vai ser aprovado em maio e até lá, de facto, temos tempo para fazer uma correção e depois vermos Ethereum a crescer mais do que o que tem crescido agora. Por acaso, o JP Morgan aponta uma probabilidade de cerca de 50%
para a aprovação do ETF. Atenção que eu acho que o JP Morgan está bastante bullish ou bastante interessado em Ethereum, porque ontem, como vocês viram, o seu CEO falou claramente na tokenização de ativos e na onda da BlackRock, portanto, claramente a pescar o olho a Ethereum. Eu acho que vamos ter o JP Morgan e a BlackRock e outros muito interessados neste ETF de Ethereum. Outra notícia mais curtinha: felizmente houve uma diminuição, um declínio significativo, como vocês podem ver aqui, ao nível dos roubos que ocorreram, dos crimes que ocorreram no espaço das criptomoedas. Portanto, mesmo assim, em 2022 foram roubados cerca de 24,2 bilhões de dólares. É, porém, uma queda de 38% comparando com 2022. Portanto, é uma melhoria, mas ainda é muito dinheiro que é perdido devido aos hackers. Curiosamente, os chineses, lembram-se quando foram banidos em 2021 da mineração e tudo mais, não poderem ter Bitcoin, não poderem transacionar Bitcoin? O que é que eles fizeram para dar a volta à situação? Usaram, algo que vocês obviamente já conhecem, uma VPN, e também fizeram compras diretas por peer-to-peer entre duas pessoas. Foi assim que eles deram a volta às proibições do governo chinês, e como nós sabemos agora, Hong Kong está claramente a tornar-se um hub para as criptomoedas, e vão lançar também um ETF em spot. Obviamente que tenho que falar da NordVPN, porque, como tu acabaste de ver, é essencial e é uma mais-valia se tu queres estar neste mercado. Eles têm uma garantia de reembolso de 30 dias, têm um preço muito atrativo, menos de 3 euros por mês no pacote de subscrição de 2 anos. E podes ter a partilhar com 6 dispositivos. Portanto, pode ter a mãe, o pai, o filho, a avó. Portanto, toda a gente lá em casa pode ter uma NordVPN e ficar tranquilo. E depois tem jeito, dá jeito nestas coisas, quando a gente quer enganar, entre aspas, o sistema, e dizemos que nós não estamos no sítio onde estamos e estamos noutro. Mas, acima de tudo, é uma questão de privacidade, uma questão de segurança. Ninguém anda com a sua morada escrita na testa, porque isso não faz qualquer sentido. Portanto, meus amigos, protejam-se, é essencial serem protegidos. Subscrevam a NordVPN se estão interessados. Tem o link na descrição deste episódio, ou no final também vai aparecer uma imagem que podem carregar, ok? Vamos também falar agora rapidamente sobre o Uniswap, porque nós temos, o Uniswap foi descentralizado. Como vocês sabem, o Uniswap foi sempre, ou acho que foi sempre a plataforma descentralizada de referência, a com maior volume, e neste momento a DYDX ultrapassou a Uniswap. Portanto, é de facto um marco e torna de facto a DYDX numa plataforma DeFi, líder de mercado neste preciso momento. Vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos tempos, mas não deixa de ser curioso esta luta que está a acontecer aqui no DeFi. MetaMask vai lançar um serviço próprio de staking para Ethereum, ou seja, tens de ter 32 Ethereum e podes fazer staking direto via MetaMask, sendo assim um validador. Portanto, é evidentemente para quem tem muito capital, mas fica aqui a referência também que a MetaMask está a entrar neste mundo do staking, ou do Proof of Staking. Exatamente, o Proof of Staking, exatamente para Ethereum. Ora bem, novas pré-encomendas de telefone Solana esmagam as vendas do primeiro ano da saga em apenas um dia. Ou seja, a empresa referiu que foram 25 mil encomendas imediatamente após o anúncio. Foram cerca de 30 mil em 30 horas, e se nós contrastarmos com o que aconteceu no primeiro telefone, é que vendeu menos de 2.500 unidades no primeiro ano. No primeiro ano, meus amigos. Ou seja, um ano para um dia ultrapassou 10 vezes, e estamos a falar de um dia e não estamos a falar num ano. Portanto, impressionante a loucura que está a acontecer com este telefone. Está toda a gente a babar-se por prendinhas que lá estejam escondidas no telefone, provavelmente alguns tokens do ecossistema Solana. Pronto, vamos começar agora a falar sobre gráficos. E, meus amigos, eu tinha-vos falado há uns tempos, tenho referido imensas vezes, eu acho que sou dos poucos, eu vejo uma série de canais de YouTube, atenção, não estou a dizer que eu sou melhor ou pior, mas sou dos poucos que faz esta análise ao nível do sentimento de mercado. E eu tinha-vos referido que nós estávamos numa zona muito importante, que é a zona aqui da zona dos 70, e por norma é uma zona de resistência, e antes do ciclo final há sempre uma correção quando atingimos aqui a zona aqui dos 70 pontos, e não vamos logo para a zona de ganância extrema, que é acima dos 90 pontos. Deixem-me aqui ir aqui ao Paint. Já sabem que eu não tenho grande jeito para tecnologias,
Eu sou muito arcaico e que já estive aqui a desenhar aqui no meu peitozinho à moda antiga, que eu já sou uma pessoa com uma certa idade. Portanto, aquilo que nós podemos ver é exatamente isso. Reparem, é onde estão as bolinhas, a cor de laranja, nós podemos ver que sempre que atingimos esta zona aqui dos 70, 80 pontos, tivemos uma correção, certo? Uma correção, exceto, e depois tivemos um balanço, quando nós tivemos o bull dos bulls, não é? O momento mais alto, que fomos acima dos 90, e só depois então é que nós atingimos essa zona dos 90 pontos. Não há uma única vez que nós tínhamos ido à zona dos 70, 80 ao nível de sentimento de mercado e disparado para a zona dos 90, 92, 93, 94, 95 pontos ao nível do sentimento de mercado. Portanto, o que é que aconteceu desta vez? Mais uma vez, a história repetiu-se, tivemos uma correção e neste momento estamos a rondar a zona aqui dos 50 pontos ao nível do sentimento de mercado. Muito importante aquilo que eu estou aqui a mostrar nesta linha verde. Pode servir efetivamente de suporte, ok? Mas por aquilo que eu estou a ver, eu não sei se este suporte vai aguentar. E é por aquilo que eu estou a ver nos gráficos que vou mostrar a seguir. Se calhar temos que começar a ponderar, olhar para esta linha como possível zona de suporte ao nível do sentimento de mercado. E porquê? Eu continuo a achar que há sempre uma tendência de alta e uma tendência de baixa ao nível do sentimento. Ou seja, baixos mais altos, ou altos mais altos, ou altos mais baixos, essas coisas todas. Portanto, estas são duas zonas que eu efetivamente estou atento ao nível do sentimento de mercado. Se perdermos a linha vermelha, não é um raio, ok? É perdermos mesmo, é andarmos a consolidar abaixo da linha vermelha. Vai efetivamente ser mau, significa que nós estamos com uma correção mais profunda e mais prolongada, ok? Voltamos agora para os nossos gráficos e vamos olhar aqui para Bitcoin, que eu já tinha publicado isto na minha comunidade privada, eu tenho lá imenso conteúdo de qualidade, meus amigos, imenso conteúdo de qualidade, está cheia a casa, é verdade, está cheia, mas vocês podem subscrever para a lista de espera que tem na parte inferior deste episódio, na descrição deste episódio. Portanto, inscrevam-se, tenho mesmo casa cheia, ainda tenho uma lista de espera de 20 e tal a 30 pessoas, mas vale a pena porque mais cedo ou mais tarde há sempre pessoal que sai e vocês podem entrar. Portanto, zonas de liquidação, que é sempre zonas que nós temos de ter atenção, por exemplo, aqui os nossos parceiros da iBlock Capital mostram exatamente para essa zona aqui, mais ou menos na zona dos 39.500, 38.400, portanto, entre os 38.500, a zona aqui dos 39.500 é uma zona de liquidação de longs, e depois temos a zona aqui dos 35.100, 34.200. Portanto, se quiserem também usufruir de 60% de desconto numa série de produtos que a iBlock Capital tem, também tem o link na descrição deste episódio. Aproveita que efetivamente é uma mais-valia. Portanto, estão aqui assinaladas mais ou menos a zona aqui dos 35, que também é interessante porque é a zona de suporte da VWMA 200. Portanto, eu acho que efetivamente é uma zona muito interessante em que nós podemos ter zonas reativas, mas não quer dizer que nós vamos continuar a subir quando viemos atingir aqui esta zona aqui dos 39. Portanto, como vocês podem ver, também perdemos este canal ascendente, mais um indicador a que nós temos, por exemplo, o meu indicador exclusivo para os membros premium, que já deu um sinal de sell na diária, e reparem, a última vez que demos um sinal de buy foi em outubro de 2023 e foi excepcional, aqui a trade, que este sinal deu cerca de 75%, e a última vez que nós tivemos um sinal de short foi aqui em julho de 2023, portanto o máximo seria aqui a zona dos 14%. Porém, eu encaro mais estes sinais como mais perigosos, apesar de o distanciamento para esta VWMA dar-me alguma validade a este sinal aqui de sell, porque até nós quebramos o canal ascendente. Portanto, quando é muito próximo aqui da VWMA, eu não dou tanta prioridade aqui ao sinal que está aqui a acontecer, porque pode haver uma lateralização do preço. Como vocês podem ler aqui, rejeição até esta zona é bearish, ou seja, nós viemos testar a zona de suporte e fizemos uma reação, e eu até dei como barato que podíamos ir aqui até esta zona aqui amarela, mas fomos rejeitados até esta zona. Eu acredito que efetivamente seria uma zona de potencial queda de rejeição, e aquilo que aconteceu foi exatamente isso. Fomos rejeitados pela Moving Average de 21 períodos, já perdemos a Moving Average de 55 períodos, portanto, meus amigos, tudo aponta para correção nos próximos tempos. E a mega resistência, como vocês podem ver aqui, está na zona dos 48 mil dólares, que foi testada uma vez, mas não foi quebrada, até porque a última vez que nós fizemos isso foi há muito tempo, ok? Outro aspecto importante, temos aqui um gap na zona dos 39.600 a 40 mil dólares, que provavelmente vai ser fechado. O outro gap mais abaixo é efetivamente na zona dos 20.021. Não estou à espera de irmos tão baixo, sinceramente iria ficar bastante surpreendido.
reduzido, mas fica aqui a informação que temos um gap expressivo na zona dos 20 mil dólares. Bem, se nós viemos aqui, os ursos todos vão dizer eu bem vos disse que nós íamos cair e que isto afinal é tudo um bounce, mega bounce, e nós vamos fazer novos mínimos abaixo dos 15 mil, 16 mil dólares. Tudo pode acontecer, meus amigos, é tudo uma questão de probabilidades. Eu sinceramente acho que essa probabilidade é efetivamente muito reduzida. Eu acho que é uma probabilidade significativa com uma correção, mas não irmos a valores tão baixos. E porquê é que eu estou neste momento um bocado bearish? Eu já tenho estado nos últimos episódios, aliás, se vocês virem este episódio aqui, que o título chegou a hora de voltar à realidade e uma chapada na cara das pessoas, se vamos ter um bull market de 6 meses, também já falava alguma retração, porque é que o Bitcoin não está a subir, portanto já que havia vários aspectos que eu não tinha nada a falar ao nível de uma possível correção, lateralização. Eu tenho dito isso inúmeras vezes, portanto seguramente já me ouviram. Este padrão que aqui está a surgir no time frame de 2 semanas é mau, não há outra forma de dar, é mesmo mau. Ou seja, se eu, por exemplo, virar isto, ok? Se eu virar isto, onde é que está aqui? Invert Scale, o que é que vocês vão olhar aqui? Espetacular, enorme pressão de compra, ok? Já tivemos 1, 2, 3, 4 velas nas 2 semanas a mostrar pressão de compra, portanto isto é claramente aqui um martelo, quase uma Dragonfly Doji Candle, espetacular, mesmo fixe. Mas a realidade não é essa, nós estamos assim, certo? Nós estamos assim, portanto isto é uma Shooting Star, se quiserem chamar, não é uma Gravestone Doji Candle, que isso tem que ser, efetivamente o corpo tem que estar mais abaixo, mas isto é um padrão de 3 pinos, é um padrão claro, típico de rejeição, num topo de uma subida, principalmente uma subida muito expressiva, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu até tinha falado em 9 e depois a vela fechou a vermelho, portanto tudo indicava que nós estávamos efetivamente muito esgotados, ainda por cima estamos numa resistência macro. Além disso, meus amigos, estamos perante um momento muito importante. Reparem, o RSI nas 2 semanas foi mais ou menos nesta zona que nós tivemos aqui um topo em 2019, reparem bem, aqui na zona aqui dos 70, 71, 72, portanto a zona aqui dos 70, que nós fomos rejeitados no ciclo anterior. E foi exatamente isso, depois numa subida muito expressiva, que nós também fomos rejeitados nesta zona aqui do RSI, mais ou menos nos 70 pontos. O que é que aconteceu a seguir? Nós tivemos praticamente um ano a corrigir, tivemos o Black Swan, e evidentemente que isto não são boas notícias se de facto olharmos para este gráfico, e podemos ter de facto uma queda muito profunda. Muito interessante também o que eu quero aqui mostrar. Reparem ao nível desta linha de tendência, que nós tivemos aqui um baixo mais alto, foi o primeiro baixo mais alto do ciclo, não sei se até houve uma divergência, não houve divergência, mas tivemos aqui uma linha de tendência. Tirando estes raios, pronto, estes raios estão aqui, mas houve aqui um retest, digamos assim, é esta zona que vocês podem ver. E nós temos essa linha neste momento já traçada. Tivemos aqui claramente aqui um duplo fundo e depois aqui um baixo a testar novamente esta linha aqui de tendência, e neste momento essa está aqui a rondar os 32, 33, 34 mil dólares. Portanto, fazemos um suporte a esta zona, a esta linha aqui a branco, seria tremendamente bullish a prazo para BTC, porque dá-lhe uma estrutura muito interessante, ok? O que é que pode estar a acontecer aqui neste gráfico neste momento? Nós podemos neste momento já estar aqui a ver pelo RSI que já temos uma linha de resistência traçada, como vimos aqui em 2019, e neste momento eu tracei exatamente essa linha para vocês verem. E nós só quebramos essa linha uma série de meses depois, nós temos tido o topo. E nós podemos ter exatamente isso agora a acontecer, ou seja, termos este movimento aqui assim para baixo e só depois é que começarmos a quebrar e a quebrarmos então efetivamente esta linha de resistência que aqui está a azul, certo? E nós podemos ver também que Bitcoin pode estar de facto a fazer um triângulo simétrico num time frame de 2 semanas, que isto seria efetivamente bastante bullish porque vem de baixo. Não sei se vai validar ou não, toda esta teoria vai por baixo, vai ao Shark se nós perdemos esta linha aqui que vocês podem ver a branco. Vamos rasar aos centinhos todos da Bitcoin para não perdermos esta linha de suporte, que é efetivamente uma linha de suporte importante. Mas meus amigos, eu ainda não fiquei por aqui. O melhor ainda está para vir. Portanto, subscreve o canal, comenta, coloca um gosto, porque efetivamente ajuda o canal a crescer. Este gráfico para mim é brutal. E estive aqui mergulhado nos gráficos que ia analisar para isto e diz muita coisa. E nós estamos a repetir exatamente o que aconteceu nos ciclos anteriores. E isto efetivamente é bastante bullish, meus amigos, porque, como vocês sabem, se olharmos para a frente, as coisas efetivamente tornaram-se muito interessantes. E aquilo, vamos lá ver o que é que aconteceu.
Nós tivemos em 2013 o topo do mercado, certo? E depois nós tivemos uma correção e depois tivemos um baucezito, certo? Como vocês podem ver aqui, e depois tivemos novamente uma rejeição. Em 2018 tivemos exatamente a mesma coisa. Tivemos o topo, depois tivemos uma correção, depois tivemos uma subida e depois novamente começámos a cair, ok? Se vocês repararem, nós tivemos nesses dois ciclos, foi exatamente onde Bitcoin foi reagir quando depois de ter feito a correção toda e estar na primeira fase do bull market. Aconteceu assim em 2016 e aconteceu assim em 2019, mais raio, menos raio. Então estamos a ver numa vista mensal. Reparem o que é que aconteceu agora. Nós tivemos exatamente a mesma coisa. Tivemos a correção, o bounce, e foi exatamente aí que nós fomos rejeitados. Portanto, isto é muito relevante. Bitcoin está efetivamente a repetir o seu ciclo. Agora, vamos olhar para o RSI. E o RSI também diz-nos algo muito, muito interessante. Onde é que nós estávamos? Estávamos exatamente aqui na zona aqui dos 66, depois estivemos na zona aqui dos 65 e agora estamos na zona aqui dos 63, 64. E se nós traçarmos estes topos intermédios, topos locais, vamos chamar aqui topo local, de BTC, foi exatamente aí que nós fomos reagir para mais coisa, menos coisa. Não estamos aqui a medir ao milímetro, que eu não trouxe palitos para isso. Portanto, muito, muito interessante aquilo que está a acontecer. Mais interessante ainda é ver onde é que houve a reação e até onde foi a queda. Que nós podemos ver aqui nos ciclos de 2016, foi exatamente a parte inferior da primeira queda, foi exatamente essa zona que serviu de resistência para a primeira zona de subida em 2016 e foi exatamente aí que nós depois fomos fazer o nosso retest. Reparem o que aconteceu também em 2018. Nós tivemos a primeira queda, ok? Que depois não serviu de resistência, é verdade, mas veio servir de suporte a esta correção que aconteceu durante muitos, muitos meses. E agora é que nós podemos ver exatamente a mesma situação. A primeira queda, aqui, podemos ver aqui, temos aqui dois topos, portanto, a primeira queda, que serviu de resistência, tal como aconteceu em 2016, e neste momento pode servir de retest, ou seja, podemos ter esta correção a esta zona se repetirmos os ciclos anteriores. Nós estamos a falar mais ou menos aqui na zona dos 32, 33, 34 mil dólares. Portanto, decorem esses números. 32, 33, 34 mil dólares. Muito, muito interessante aquilo que está a acontecer. Mais uma vez mostro que esta vela mensal é horrível, aquilo que está aqui a ser visível em Bitcoin. Vamos mudar agora de gráfico, ok? Vamos ver uma projeção ao nível de Fibonacci, ok? De retração de Fibonacci. E aquilo que nós podemos ver, isto são vários sinais, várias possíveis análises, todas elas a apontar para uma correção, mas se nós podemos ver a zona dos 32 mil dólares, 32.300, é a Golden Zone, a denominada Golden Zone, uma retração de 0.618, que por norma são reações muito, são zonas em que os traders estão muito atentos para essas retrações. A retração aqui de 0.5 está na zona dos 34, 35 mil dólares, portanto, se olharmos para este gráfico para trás, casa muito bem, mas mesmo muito bem com a Golden Zone e até a retração de 0.5. E, efetivamente, isto nós podemos até ter um ciclo mais curto de correção, tal como aconteceu, por exemplo, aqui em 2016, e tivemos uma correção mais rápida, digamos assim, e não tão profunda, e isso até pode nos levar, se calhar, aqui a esta zona aqui dos 37 mil dólares. Mas tudo aponta para que vamos perder os 40 mil dólares de Bitcoin. Atenção que isto são coisas que podem demorar imensas semanas, vários meses, até chegar a esta zona, certo? Eu também quero-vos mostrar o que está a acontecer ao nível da dominância, e esta é a parte que me baralha um pouco, ou seja, que não estamos a repetir completamente o ciclo ao nível da dominância, porque eu estive a analisar, nós tivemos essa zona, quando nós tivemos aquele foi junho de 2019, foi quando nós tivemos então aquele topo que vos referi, está aqui, ok? Junho de 2019, e depois nós tivemos então a correção de Bitcoin, e aquilo que nós podemos ver é que nós ainda subimos na dominância 1, 2, 3, 4, 5 velas em 2 semanas, cerca de um mês e meio, até atingimos esse topo. Agora, é inegável o que aconteceu ao nível do RSI. Nós atingimos exatamente o topo ao nível do RSI, basicamente ao milímetro da zona aqui dos 71 mil dólares. E foi aí que eu de facto comecei então a pensar em vender a minha BTC. Eu neste momento já não tenho BTC, já há algum tempo, exatamente quando nós atingimos esta zona, certo? E aquilo que reparem o que é que está a acontecer. Nós estamos a perder a VWMA, que foi exatamente o que aconteceu
aqui quando nós perdemos essa VWMA em 2020. Nós depois, reparem bem as moving averages que aqui estão pelo meu indicador, que mostram claramente que foi tornada esta zona verde, que serviu de suporte, mas depois foi perdido novamente, ok? E nós podemos estar a ver novamente essa zona. Nós podemos ver aqui uma zona aqui de suporte, nessas moving averages, temos uma reação como tivemos no passado, atenção, e até depois uma queda consequente e uma nova subida muito expressiva ao nível da dominância de BTC. Mas, a longo prazo, quem andou a trocar Bitcoin por altcoins nesta zona, principalmente as maiores e depois as outras também, foi uma excelente jogada. Não sei se é isso que vai acontecer, eu estou a apostar nisso, meus amigos, mas baseado nos gráficos, mas evidentemente que eu não tenho uma bola de cristal e não adivinho o futuro. Isto até pode se calhar vir disparar para aqui e olha, e pronto, é a vida, ok? Vamos ver agora outros gráficos que são mesmo também muito interessantes. Estamos a falar aqui neste gráfico aqui da autoria do CryptoCoin, que é mesmo muito interessante, que mostra exatamente as retrações das Golden Zones invertidas, digamos assim, foi exatamente onde o preço reagiu em todos os ciclos, e foi onde nós também viemos testar aqui a zona do RVGI, foi a primeira vez que lá fomos, foi onde nós tivemos a primeira correção. Portanto, a primeira vez que lá fomos foi onde nós também tivemos a primeira correção, em 2013, em 2016, olha, aqui não foi. Tem aqui um bocadinho de atraso. Isto aqui está um bocadinho forçado, mas pronto, dou-lhe isso de barato, mas eu acho que isto está aqui um bocadinho forçado. Acho que o senhor quando me deu aqui estava um bocadinho zarolho. Mas pronto, pode haver aqui um lag, pode ser uma divergência que podemos chamar, mas pronto, fomos lá uma vez e depois tivemos então a correção. E agora o que é que está a acontecer? Exatamente a mesma coisa. Olha, está a acontecer exatamente o que aconteceu em 2019. Reparem, isto está um bocadinho à esquerda, certo? Ou eu estou a ver mal? Eu acho que não, não estou a ver mal, não? Portanto, estamos a repetir muito o que está a acontecer aqui ao nível de 2019. Portanto, viemos atingir aqui esta zona crítica e foi onde nós depois tivemos uma correção. E se for, mais uma vez, se repetimos a história, vamos ver exatamente essa correção. Outro gráfico também que eu acho que é muito interessante, que é aquele fenómeno das notícias. Reparem, sempre que nós tivemos notícias muito importantes, tivemos uma zona de fundo de mercado, uma zona de topo de mercado. Portanto, foi o CME Futures Launch, que foi lançado em 2017, foi a Coinbase, o IPO, a sua ação, que foi lançada também no Nasdaq, e que então foi em 2021 que nós tivemos esse topo. Foi o fundo ETF da Bito, que também foi lançado em futuros, e nós também tivemos um topo, e depois tivemos o FTX Collapse, tivemos também a crise do Silicon Valley Bank, tivemos também a guerra contra a SEC, uma série de altcoins que também serviram como fundo do mercado. E agora temos exatamente, que é na mesma semana, é praticamente ao dia, ou seja, os ETFs são aprovados e o que é que o mercado faz? Corrige. Portanto, as notícias ainda influenciam, ou não, ou ao contrário, ou os gráficos influenciam nas notícias, não sei, que é a história do ovo e da galinha, mas que efetivamente há uma relação para eventos grandes relativamente ao que o preço de Bitcoin faz. E onde é que nós podemos parar, meus amigos? Eu acho que este gráfico também é muito bom. Nós temos aqui claramente que o DMI está muito quente, como está aqui a dizer, está overheated. Se nós sempre que viemos a esta zona, nós tivemos uma correção. E em 2012 tivemos uma correção de 49%, em 2016 39%, em 2019 52% e bem apagando, excluindo a parte do Black Swan, do crash do Covid, e agora está aqui a apontar para 30% de correção. E porquê 30%? Porque é exatamente, mais ou menos, onde está esta zona de suporte diagonal que aqui vocês podem ver a verde, e que por norma também serviu de suporte nos ciclos anteriores. Mais coisa, menos coisa. Portanto, há aqui um imã e bem a atrair o preço para esta zona. E isto, meus amigos, significa que podemos andar a lateralizar durante 6 meses. Porra, é muito tempo, é muito aborrecimento, é quase uma capitulação pelo tempo. É excelente para acumular, sem dúvida, se os ciclos se repetirem e nós tivermos o que aconteceu nos ciclos seguintes, atenção, é excelente para acumular, mas vai ser mais um teste à nossa resiliência. E, portanto, uma correção de 30%, meus amigos, se nós olharmos, por exemplo, aqui para os gráficos, é muito curioso ver onde é que isto vai parar, ok? 30%, reparem. Aqui na zona aqui dos 34, 33 mil dólares, certo? 30%, não sei se aqui também vai dar, mas
provavelmente por aí. Olha, 30%, mais uma vez, aqui a zona aqui do retest que eu falei anteriormente. 30%, vamos lá ver aqui onde é que isto vai dar mais ou menos. Olha, 30% vai dar aqui à zona de retração de 0.5, 34, ok? Podemos ter um raio até à golden zone aqui dos 32. Portanto, em resumo, correção se calhar, nos gráficos estão-me a dizer isto, mas pode não acontecer, atenção. 32 mil dólares, 34 mil dólares é onde eu acho que nós podemos ter esta correção de Bitcoin. Não quer dizer que as altcoins vão passar pelo mesmo, até porque aquilo da dominância que eu vos estive a mostrar, mas se calhar quem vai comprar Bitcoin agora e só quer comprar Bitcoin, se calhar não é aconselhamento financeiro, mas fará sentido esperar um bocadinho. Meus amigos, o episódio 2 foi top, foi informação excelente, eu acho que merece pelo menos, pelo menos um gosto, uma partilha e um comentário, certo? Desejo a todos um excelente fim de semana, divirtam-se, beijinhos e abraços, tchau, tchau.